Fala, meus amigos, meus caros telespectadores, tudo bem? Tudo 100%? A partir de agora você está a bordo da nave Saiba Mais, o melhor programa de diversidade do planeta, pelo canal 27 digital da NET ou 527 no HD ou em toda a rede social para o mundo todo. O programa de hoje está muito interessante, tenho certeza que talvez você até nunca tenha ouvido falar. Hoje nós vamos falar sobre doulas. Você já conhece uma doula? Você sabe o que é uma doula? Ao meu lado está Raquel Nantes Tavares. Ela é doula e vai explicar tudo pra gente. Raquel, seja muito bem-vinda. Prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada, eu agradeço o convite. E é sempre uma honra poder compartilhar essa sementinha de informação. Obrigada. Realmente uma sementinha, né? Porque eu não conhecia doula, né? A hora que a produção sugeriu essa pauta, eu falei, nossa, que interessante, o que é isso? E aí fui procurar, fui estudar um pouquinho, agora já sei um pouquinho. Mas a Raquel, obviamente, sabe muito mais. Porque a Raquel, ela é doula e além de ser doula, ela é educadora perinatal. É isso? Isso, exatamente. Conta pra gente então o que é ser uma educadora perinatal e uma doula. É importante, quando a gente fala, né, sobre o trabalho da doula, ter em mente que tem uma história, né, uma questão histórica por trás. Quando o parto ainda não era um evento médico, né, que acontecia em hospitais, mas sim em domicílio, as mulheres que estavam parindo, que estavam dando à luz, eram acompanhadas por outras mulheres. Parteiras. Né? As parteiras e também familiares. Mulheres, geralmente, que já haviam passado pela experiência e estavam ali para dar apoio. Né? Os homens ficavam na sala fumando charuto. Isso, era bacia de paninho quente, né? Exato, exato. Tem às vezes se confunde, né, a doula com a parteira, e hoje em dia existem parteiras profissionais, mas são profissões diferentes. Então, resumindo, gente, uma doula, para você saber, é uma parteira. Não, obrigado. Brincadeira. Por favor, brincadeiras não. à parte, não é. Ela vai explicar bem melhor e mais detalhadamente o que é uma doula. Mas, a grosso modo, eu acredito eu que seja uma auxiliar de parto. Não é, Raquel? Mas a educadora perinatal, o que ela é? Quem ela é? E para ser doula, precisa ser educadora perinatal? As duas profissões estão intimamente ligadas, né? Porque a educadora perinatal é uma agente de promoção de saúde durante esse ciclo gravídico puerperal, né? Perinatal quer dizer no entorno da natalidade. Então, conforme a gente conhece a gestante e começa a fazer esse trabalho informativo, que eu sempre digo para as gestantes que esse é o maior presente, o maior serviço que eu posso prestar para elas, é ajudá-las a descortinar a visão, tirar dos olhos essas vendas que vão dizer para ela que o parto é perigoso, que o parto é doloroso, né? E esse processo a gente faz durante o pré-parto. Para acalmar mesmo, Isso. né? Então, a educadora perinatal faz esse papel de ajudar na busca por informação, na busca por um local ideal para ter o parto, para compreender qual o papel de cada profissional da equipe. E a doula tem esse papel durante o processo do trabalho de parto de promover bem-estar para a mulher, né? Trazendo algumas ferramentas de alívio de desconfortos e de dores não farmacológicos. Existe formação para isso, Raquel? Uma pessoa que quer ser doula, uma pessoa que quer ser educadora perinatal, existe curso, existe formação? Como é que é? Ou qualquer um pode ser doula? Acredito que não. Eu acredito que sim, qualquer pessoa pode fazer a formação, sim, existe, né? Diferente das nossas ancestrais que estavam ali presentes só com a intuição, hoje em dia a gente tem sim alguns cursos de formação que nos ajudam a ter a perspectiva fisiológica do trabalho de parto. Então a gente é chamada também como uma acompanhante especializada, uma acompanhante profissional de parto, porque algumas vezes a gente pode não ter passado pelo processo do parto. Eu, por exemplo, não sou mãe, nunca engravidei, mas eu conheço a fisiologia do parto, já acompanhei mais de 50 partos nesses 5, 6 anos de carreira, então conheço, né, a realidade obstétrica aqui do ABC, de São Paulo, do Brasil. Tenho ideia de como uma mulher se comporta, o que acontece com o corpo dela durante o trabalho de parto. Na verdade, acho que precisa ter mais talento, né, e humanização
do que, na verdade, formação, né? Como uma babá, por exemplo, né? A babá precisa gostar de criança, né? Acredito que a doula precisa gostar de ver a criança nascer, né? E de dar suporte, né? De ajudar quem está em momento de tensão, né? Eu acho que, assim como um professor, né? Um educador, os nossos olhos brilham quando a gente percebe que a mulher se dá conta de que ela é capaz, de que o que ela precisa, ela tem dentro dela. A gente se torna uma facilitadora desse processo, né? E acaba que a especialização, né, como eu estava dizendo, nós ainda não somos reconhecidas, somos uma ocupação pelo bacana. Ministério do Trabalho. Vamos falar disso daqui a pouquinho, claro, Raquel. por favor. Agora, falando em humanização, a gente vai para um quadro agora super dinâmico que chama Momento de Superação e ele tem tudo a ver com isso. Vai falar sobre humanização. Dá uma olhada. We talk about the 6 C's here at Karma. One C that often gets left aside, that is so very powerful and underestimated, is the C for compassion. I'm going to ask the class of 2019, in diverting from the traditional framework of our graduation ceremony. We have a young man here with us tonight, a member of the class of 2019. His name is Jack Higgins. Unlike many of us, Jack is super sensitive to loud noises. So I'm asking that we give Jack his diploma first at the beginning of the ceremony. In order to do that, I'm going to ask a big favor of everybody today. I would like everyone to not clap and not cheer. That's correct. Not clap and not cheer. Because it may overstimulate Jack as he comes to the podium to receive his diploma. So we're going to announce Jack like we would everybody else. Jack Higgins, please come to the stage to receive your diploma. Thank you, everyone. It is because of all of you that makes this place so special and wonderful. Que lindo, né? Dessa vez, quem se emocionou foi eu. O silêncio mais profundo que eu já vi na minha vida. Lindo, né? Humanizado. Como as pessoas conseguiram se conter, né? E não aplaudir, porque é praxe, né? Já é a primeira coisa que você faz. E lindo, realmente emocionante. O mundo tá partindo para ser um mundo melhor, né? E com ações desse jeito, acredito que ainda temos futuro, né? Bom, a gente está falando sobre as doulas com a linda da Raquel Nantes Tavares. E Raquel, eu quero no segundo bloco a gente falar sobre a profissão de doula, sobre o mercado. Eu gostaria de concluir esse bloco falando sobre a atividade da doula mesmo, né? O que ela faz,
quanto tempo ela fica com a cliente, cliente ou paciente, né? Como que é esse relacionamento entre vocês duas? E qual a logística do desenvolvimento do seu trabalho? Como é? O que você faz? As clientes, a gente chama assim, algumas doulas chamam de doulandas, eu gosto de chamar de clientes, chegam até nós bem no início da gestação, e é o ideal, mas nunca é cedo e nunca é tarde demais. Chegam mulheres com a gestação bem avançada, sempre é tempo, né? Quando há vontade, quando há esse desejo. Mas o ideal seja que seja no início. E no início, inclusive as evidências científicas mais atuais, revisões sistemáticas vão dizer que o ideal é que haja um vínculo entre a mulher e essa acompanhante profissional, né? Que não seja uma familiar, que não seja parte da equipe, nem tenha ligação ou vínculo com a instituição. Ou seja, quem contrata a doula é a mulher. Nós somos da mulher, né? Somos uma ferramenta de apoio, uma ferramenta de promoção de saúde, de bem-estar da mulher. Nosso contrato é com elas. Mas isso também tem que ter empatia, né? Acontece, por exemplo, da cliente não estar satisfeita, isso por uma questão pessoal mesmo, do santo não bater assim e não dar certo? Sim, tem casos que a gente fica se questionando, né, o que poderia ser melhor, mas eu acredito que seja assim em qualquer profissão. E aí não tem problema, né? Ela contrata outra doula e segue o jogo, né? Sim. E aí, seguindo o jogo, né? Aí deu tudo certo, tá contratada, e aí, qual que é o seu trabalho? A gente faz alguns encontros antes do parto para justamente fazer esse trabalho de educação perinatal com a mulher e também com a pessoa escolhida por ela, que vai fazer esse acompanhamento, né? O acompanhante, que geralmente é o pai do bebê, mas não necessariamente, né? É o acompanhante de escolha da mulher. Eu trabalho num coletivo de doulas, então nós somos 5 doulas no coletivo Mamastê, em São Caetano do Sul. E então nós dividimos esse trabalho, fazemos consulta tanto individual quanto consulta em grupo, né? Tanto para ela conhecer todas as doulas, em caso de uma necessidade no dia que ela entrar em trabalho de parto. Como a gente preconiza, né? E o ideal é a mulher entrar em trabalho de parto naturalmente. Pode ser que no dia eu não esteja disponível, né? Posso estar doente, posso ter sofrido um acidente, ou mesmo estar em outro parto. Isso ela já está ciente, né? Já está ciente, no nosso contrato a gente deixa tudo bem esclarecido. Então a gente criou esse coletivo para facilitar justamente essa empatia, essa interação com as backups. O legal é que sem amparo ela não vai ficar de jeito nenhum. Exatamente, né? Exatamente. E aí quando a mulher entra em trabalho de parto, a gente é acionada. Via de regra, nós somos a primeira profissional a chegar na casa da mulher, porque a gente auxilia desde o início do processo com a promoção do bem-estar e, segundo as evidências também, segundo a Organização Mundial da Saúde, essa primeira etapa do trabalho de parto, o ideal é que a mulher esteja em casa, fique em casa, que ela não seja internada precocemente no hospital, se for a escolha do local dela de parto, né? Porque há outros lugares para os bebês nascerem também. E nós acompanhamos todo o processo e ficamos com a mulher e com o bebê no pós-parto imediato, em média 2 horas, né, depois do parto, ali no momento que ela está numa recuperação, aí quando ela vai para o quarto... Aí ela descansa, fica com a família e já está tudo certo. E a gente também faz um retorno, né, um encontro de fechamento no pós-parto, tanto para auxiliar na amamentação, rever as questões do puerpério, que já foram vistas lá no pré-natal, e para fazer um fechamento da experiência. E aí fechou o ciclo. Raquel, a gente vai para um breve intervalo e volta já já com o nosso papo, que tá uma delícia, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o Saiba Mais, hoje falando sobre doulas. Já pegou a visão aí? Tá entendendo o que é uma doula? A Raquel está aqui do meu lado para falar e explicar melhor sobre isso. E quem sabe até você precise dela um dia. Raquel, é para mãe de primeira viagem ou não? Ou é para mãe de segundo, terceiro, quarto filho? Toda a gestação seria bom que existisse uma doula acompanhando? Ou só para aquela realmente que é inexperiente? Ai, que pergunta boa. É uma delícia acompanhar partos de segundinho. Quando a gente acompanha uma primeira vez e a gente é escolhida de novo uma segunda vez pela mesma mulher para acompanhar um novo bebê chegando à família.
E tem uma frase, eu não vou me lembrar do autor, mas ele diz assim, que se a doula fosse um remédio, seria um crime não prescrevê-la. E tem uma mãe que eu acompanhei, a Carol, que ela disse assim, que as doulas são as guardiãs da ternura no momento do trabalho de parto. Porque cada um tem o seu papel, nós integramos uma equipe multidisciplinar. Então o médico está ali para resguardar a saúde da mulher, o neonatologista, resguardar a saúde do bebê, a parteira com o seu olhar especializado em trabalho de parto fisiológico, né? O médico com o seu olhar clínico a respeito de desvios, né, da normalidade. E a doula está ali exclusivamente para atender as necessidades emocionais e físicas da mulher. Vou pegar o gancho na sua frase que você disse que deveria ser até prescrita, né? É luxo ou necessidade? Porque pô, a pessoa vai falar doula, né? Uma pessoa vai lá, uma acompanhante de gestante para ver seu filho nascer. Né? Que bobagem, vai lá e tem o filho lá, para com isso. Luxo ou necessidade? A gente tem que lembrar que o trabalho de parto acontece por conta de uma enxurrada de hormônios que estão ali desencadeando o processo no corpo da mulher. Todo hormônio, qualquer hormônio que a gente libera, está ligado com emoção, né? Com alguma emoção. Então, os hormônios do trabalho de parto desencadeiam um processo emocional da mulher de vulnerabilidade, de uma entrega, né, para o processo em que a gente fala que ela entra na zona da partolândia, em que o lado racional do cérebro dela fica de fato apagado. Olha que louco. E a gente está ali para proteger esse ambiente. O ideal é que ela entre nesse ciclo de... fique mesmo vulnerável, mas que ela esteja protegida. Informação técnica de primeira qualidade, né? Porque a gente acha que qualquer um pode ser, né? Não é. Mas infelizmente ainda é um luxo, né? A gente não pode dourar a pílula. Infelizmente o cenário da assistência, da saúde no Brasil, uma boa assistência ainda é um privilégio. Mas ouvi dizer que os convênios já estão se preparando para isso. Sim, tem alguns hospitais, inclusive aqui na região do ABC, que tem já o cadastro de doulas, que estão incentivando as mulheres a fazerem o seu planejamento de parto, deixarem escrito as suas preferências para o momento do parto. Então, um passinho de cada vez, a gente está saindo do lugar, sabe? Evoluindo sempre. Raquel, eu vou te interromper mais uma vez, porque agora a gente tem um quadro que se chama Quero Saber do Denardo. Vamos ver o que tem nele? Olá, meu nome é Deise, sou de Santo André e eu gostaria de saber se o Denardo tem algum projeto social. Oi, Deise, que interessante a sua pergunta, adorei. Tenho alguns, inclusive. Mas o que eu gosto mais, não é o que eu gosto mais, mas o que está realmente me incentivando com uma maior proporção nos dias de hoje, é a campanha Lacra no Lacre, que eu acabei de desenvolver, acabei de ter a ideia, e aí agora no comecinho deste ano de 2020 mesmo, eu comecei a articular a campanha. E Lacra no Lacre nada mais é do que a gente mobilizar a sociedade, mobilizar amigos, mobilizar a civilização para não jogarem fora o lacre da latinha de alumínio, do refrigerante, da cerveja, seja lá do que for. Guardar esse lacre, juntar esse lacre e aí disponibilizar para a nossa campanha e a nossa campanha beneficiar esse alumínio, que é um alumínio mais puro, né? Aquele lacrezinho da latinha. A gente vai mandar para uma usina de beneficiamento e aí, com o dinheiro da venda desses lacres, a gente reverte para cadeira de rodas. Um monte de gente precisando de cadeira de rodas e não tem condições. A campanha, ela abrange os lacres de alumínio e tampinhas de plástico. A gente teve a ideia de reverter os lacres de alumínio para cadeiras de rodas e as tampinhas de plásticos para fraldas geriátricas. Então, é uma campanha que eu estou muito feliz em desenvolver. Está dando um resultado imenso, está estouro em Santo André, no Grande ABC, está todo mundo ajudando, contribuindo. Já recebi várias doações e o projeto, a campanha está crescendo a cada dia mais. E fico muito feliz com isso porque a gente vai poder ajudar um monte de pessoas. Então, só para vocês terem ideia, cada 140 garrafas PET de 2 litros cheia de lacres,
a gente precisa de 140 dessas garrafas para se transformar em uma cadeira de rodas. Então, se mobilize você também, www.lacranolacre.com.br. Você vê onde você pode fazer essa doação, e se você quiser também ser um ecoponto de coleta, a gente vai lá e leva lá o equipamento de coleta, o banner de divulgação da campanha, para você coletar dos seus clientes e amigos, se você for de um bar, um supermercado, uma farmácia, qualquer que seja o seu comércio, acho que vale a pena você incentivar essa campanha. A gente preparou um VTzinho aí para eu te explicar melhor, Daisy, como é que é a campanha dos lacres. Dá uma olhada. Olha aí que bacana, fazer o bem sem olhar a quem. É ajudar, né? É ajuda ao próximo, não custa nada para ninguém, não custa para quem faz o projeto, não custa para quem faz a sua doação, não custa nada para quem incentiva a coleta, não custa nada para ninguém e a gente consegue ajudar muita gente, né? Vou para mais um quadro agora na sequência, emendando para a gente depois finalizar com a Raquel sobre doulas, e é o quadro que se chama Questão de Opinião. Muito bem, essa semana atrás viralizou na internet um protesto de uma amiga minha, que ela é cadeirante também, ela mora no Mato Grosso, e aí ela se deparou com uma rampinha. Eu vou pedir para a produção, se puder já jogar a imagem na tela para vocês saberem do que eu estou falando, olha lá. E ela queria descer nessa rampinha e não conseguiu, tinha um carro estacionado bem em frente impedindo a passagem dela, impedindo o acesso. Ela pegou o seu respeitoso batom vermelho que estava na bolsa e aí escreveu umas frases em protesto para o dono do veículo, uma multa moral, né, para alertar o dono do carro. E aí o questionamento é o seguinte, questão de opinião, né? Vem para cá, quarto diretor, para mim. A minha questão de opinião é a seguinte, eu acho que realmente ela fez valer. Eu acho que ela tá certa, né? Porque chega um momento que a gente não aguenta mais, a gente se irrita realmente e precisa descarregar, né? Apesar de não ter sido um ato lícito, né? Não é direito dela fazer isso. Ela poderia, por exemplo, ter encontrado com o dono do carro e aí ficado mais grossa a história, né? O cara podia partir para ignorância, por exemplo. Então, por este lado, não foi legal ela ter feito isso. Mas eu acho que valeu, eu acho que esse cara vai aprender com ela, né? Apesar de que eu acho que ela também deveria ter chamado o departamento de trânsito, o departamento de trânsito autuar, multar e pôr o carro no guincho. Aí a lição ia ser bem maior, mas a opinião é muito controversa, né? Na internet lá é um monte de gente falando um monte de coisa. Eu acho que ela fez certo, sim, eu acho que mereceu, né? Tem gente até falando que foi pouco, devia ter feito com um prego. Aí não, aí eu acho que já é exagero. Mas ela fez esse protesto, não vai causar dano nenhum ao dono do veículo, porque o batonzinho lá ele tira lá com um produtinho lá e tá tudo certo. E aí valeu o puxão de orelha. O nome dela é Flávia Haddad, né? Igual o Haddad. E aí pode procurar ela na internet lá, sigam ela, minha amiga querida, parabéns pela sua ação. Flávia, voltando a falar aqui com a Raquel, a gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa, infelizmente, porque tá uma delícia o papo falando sobre as doulas.
Raquel, a gente já falou bastante, né, do que é, de como faz, né, qual que é o trabalho da doula. Agora falando de mercado de trabalho, como é que tá, Raquel? Para ter uma doula custa caro ou não custa caro? De qualquer maneira, eu acho que vale a pena, né, o investimento. Mas é caro, não é caro? Como é que contrata? Quem procura? Onde vai? Como é que é a logística da contratação? Sim, a questão do valor vai depender muito da disponibilidade daquela família, né? De quanto tempo ela quer de acompanhamento? Isso, qual é o poder aquisitivo daquela família também, né? Às vezes é uma... Vocês levam isso em consideração? Sim, há como indicar, inclusive, trabalho voluntário das doulas, mas a gente incentiva muito que seja valorizado, né? Porque há, historicamente, na nossa sociedade, a questão de desvalorizar o trabalho, entre aspas, relegado ao feminino, né? O trabalho doméstico, o trabalho de cuidados de pessoas idosas, pessoas com necessidades especiais, e também a doula, né? Essa questão, mas você tá ali para ajudar a mulher, você está fazendo um trabalho de amor, por que você cobra por isso? Porque eu não consigo pagar pagar o mercado com amor. E você dispõe do seu tempo, da sua dedicação, da sua experiência, da sua técnica, né? Nada mais que justo, acho super válido. Gente, infelizmente, meu querido telespectador, minha querida Raquel, a gente infelizmente vai chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu acho que mais detalhes, mais informações você encontra também com o próprio coletivo Namastê, né, que a Raquel faz parte. Mamastê. Mamastê. Isso. Ela vai deixar aí para vocês o contato. E fiquem à vontade para conhecer essa nova experiência. Raquel, a câmera é toda sua. Fala lá com o nosso telespectador, deixa seu recado. Te convido, então, a vir conhecer pessoalmente nós 5 doulas do coletivo Mamastê. Nós fazemos quinzenalmente rodas presenciais no Espaço Santocha, em São Caetano do Sul. São gratuitas, abertas para a sociedade. Qualquer pessoa que tem interesse, né, a gestante, os familiares, podem participar. E é um primeiro passo para você entender um pouquinho melhor o que é esse trabalho. A gente está disponível também nas redes sociais, como @mamastematerna. E é só entrar em contato com a gente que a gente pode esclarecer outras dúvidas. Estamos sempre à disposição. É uma alegria. A gente começa a falar sobre isso e não para mais. Não para mais. Raquel, muito obrigado pelo programa, pela entrevista. Acho que foi super válido, super informativo. E você aí que está gestante, né? Vai lá, faz uma experiência lá no grupo da dinâmica do grupo Mamastê. Pô, vale a pena, né? Só ir lá conhecer. É de graça, não custa nada. Vai lá e experimenta. A gente vai ficando por aqui. Vou pedir para você me seguir nas redes sociais, Denardo Cadeirante. Vem comigo que é estouro, vem comigo que é sucesso. E também a colaborar com a campanha dos lacres, né? www.lacranolacre.com.br e no Instagram, @lacranolacre. Segue a gente lá e vamos fazer o bem sem olhar a quem. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau!